Como nessa época todos se conheciam no pequeno vilarejo, por cada casa que estivesse alguém pela frente, era comum parar e ter um dedo de prosa. E assim meus avós foram seguindo seu caminho. Quando foi próximo às 8 horas da noite, eles começaram a se aproximar da praça, que estava localizada à frente da igreja. E no momento em que estavam passando por entre esta praça, notaram que a porta da igreja estava entreaberta. Passado alguns segundos, tanto meu avô como minha avó observaram que uma pessoa acabou saindo de dentro da igreja. Pela forma que caminhava, parecia estar com muita pressa e também olhava para ambos os lados, parecendo que ninguém poderia o ver. Meu avô também notou que o homem que saiu lá de dentro estava encoberto por uma grande capa preta. Meu avô conta que naquele momento algo acabou o deixando muito pensativo, pois no momento em que viu o que supostamente seria um homem saindo da igreja, ele se lembrou da criatura que invadiu suas terras. Ele nos conta que quando caminhou em direção à janela e viu uma pessoa encoberta por uma capa negra, para o seu espanto, a pessoa que saiu da igreja usava uma capa muito parecida. De imediato, meu avô colocou a mão sobre o ombro de minha avó e a pediu para que ela não fizesse nenhum barulho, que viesse a estar chamando a atenção da pessoa. Da onde eles estavam, eles ficaram observando e tentando ver quem poderia ser a pessoa que saiu da igreja e se esgueirava pelas ruas escuras ao redor da praça. Foi então que meu avô teve a certeza de conhecer aquele homem. Minha avó ficou muito espantada e assustada. No momento em que meu avô contou que a pessoa que estava naquele momento, parecendo estar se escondendo pelas ruas escuras ao redor da praça, era o próprio padre Silvinho, meu avô acabou desconfiando daquela situação e falou para minha avó que deveriam ficar escondidos na praça até que aquele homem sumisse. Depois que retornaram até sua casa, minha avó perguntou o motivo de meu avô ter ficado tão espantado. Então meu avô começou a lhe contar que na noite em que ele olhou pela janela e saiu para fora para ver quem poderia ser que andava em seu terreno, a pessoa que virou a besta infernal usava uma capa muito parecida com a capa que o padre Silvinho usava. Então minha avó olhou para ele e perguntou se ele tinha certeza do que falava. Ele respondeu que sim. Depois disso, os dias foram se passando e o povo do vilarejo já andava preocupado e se perguntando o que teria acontecido com o padre Silvinho, que não mais era visto na igreja. O povo, além de estar preocupado com isso, também passava a se preocupar novamente com novas aparições do lobisomem, que dessa vez vinha invadindo muitas terras e deixando um rastro de animais mortos. Pequenos bezerros, porcos e até mesmo cachorros eram atacados e mortos. A população cogitava a ideia de se reunir e fazer uma emboscada para tentar matar a criatura, que já vinha lhes trazendo muitos prejuízos. E não demorou muito para que isso viesse a acontecer. Todos que moravam próximo à casa de meus avós acabaram sendo surpreendidos por uma mulher que estava grávida de alguns meses. Já era próximo às 11 horas da noite, quando todos passaram a ouvir os gritos que cortavam o breu que encobria a rua que morávamos. Quem subia gritando era essa mulher grávida. Ela pedia socorro e dizia que a criatura iria matá-la. Com isso, de imediato, muitos moradores, ouvindo o pedido de socorro, saíram para a frente de suas casas. Alguns carregavam foices e facões, e outros com armas de fogo em punho. Então, depois que aquela jovem foi socorrida,
Muitos homens decidiram ir até onde a criatura foi vista. O povo estava bastante agitado. Muitos homens que se encontravam nervosos proferiam palavras de incentivo para o restante da população. E com isso, não demorou muito para que todos estivessem de certa forma estimulados a acabar com a fera aquela noite. Enquanto todos se reuniram a uma casa vizinha nossa, meu avô e minha avó acharam melhor ficar em sua própria casa. Meu avô conta que o silêncio da noite foi cortado com o barulho de tiros disparados na direção em que o restante da população acabou indo. Não demorou muito para que aqueles tiros cessassem. Meu avô e minha avó estavam na sala da casa, completamente imóveis. Esperavam somente ouvir as vozes dos moradores que foram ao encontro da fera. Então meu avô conta que no momento em que ele levantou da poltrona que estava sentado com a minha avó, um forte estrondo foi escutado sobre a parede de trás da casa. Minha avó então correu trancar a porta, apagou a luz da casa e ambos ficaram calados lá dentro. Também não demorou muito para verem a silhueta de um grande animal passando por frente às janelas. Aquilo resmungava, parecendo que tentava falar algo. Meu avô lentamente caminhou até o quarto para pegar a sua arma. E no momento em que retornou, caminhou até a porta da sala, que dava saída até um imenso quintal. Ele se encostou na parede e fazia sinal para minha avó não fazer barulho algum. Também conseguia ouvir a respiração pesada da criatura do outro lado. O que mais acabou deixando os dois amedrontados foi o momento que eles acabaram ouvindo os resmungos, que mais parecia seus nomes. Eles em silêncio ouviram o momento que aquela fera resmungou as seguintes palavras: Filomena e Heitor, peço desculpas pelo que causei a vocês. Nunca tive a intenção de prejudicá-los ou lhe fazer algum mal. Quando passei por suas terras, eu acreditava que teria tempo de chegar até a mata fechada, mas quando me dei por conta, já era tarde demais. Carrego essa maldição que me foi passada de pai para filho. Minha mãe sempre soube que meu pai era um famigerado lobisomem. Mas devido ao amor que sentiam um pelo outro, o fato dele ser uma criatura temida por muitos não impediu que minha família fosse muito feliz. Eu vivo por matas fechadas, nunca fiz mal algum a nenhum ser humano. Também não mato nenhum animal por puro prazer. Mato somente o necessário para matar a fome que carrego. No momento em que a criatura toma o meu lugar. Sempre que estou nessa forma, a criatura caminha por estradas escuras e pequenos vilarejos. Mas não se preocupem, estou indo embora desse lugar. Somente peço a vocês que guardem esse segredo. Não contem ao povo desse pequeno vilarejo que me acolheu com tanto carinho o que realmente eu sou. Hoje eu estou passando por aqui somente para me despedir de vocês. Estou indo para bem longe desse lugar e vocês não voltarão a me ver e nem ver essa maldita fera que carrego comigo. Meu avô conta que depois disso, aquele ser foi embora. Nunca mais foi falado sobre a aparição do lobisomem. E o povo simplesmente se entristeceu com a notícia que recebeu no culto de final de semana. Foi dito a todos pelo padre que estava ministrando aquela manhã que nosso amigo, o padre Silvinho, foi transferido para outra cidade. E com isso, ele não voltaria a ministrar naquela igreja. O povo ficou muito triste, pois o padre era muito querido por todos.
Somente meus avós e minha família que sabem sobre esse fato. E esse segredo nunca foi contado para ninguém. Como eu disse, o fato do acontecimento, minha família conhece. Mas somente meus avós sabem quem é o padre lobisomem. Cordiais uivos a todos. Boa noite.